Meus amigos, se inscreve no canal aí e ajuda a gente a bater a meta de 1000 inscritos para mostrar a força da nação rubro-negra. Conto com a sua ajuda, hein? Olha aqui, você tem drone do Pedro, né? Mas antes, vamos ver a preparação do Flamengo para o jogo do Brasileiro. O treino do Fla começou com novidades. Davi Luiz e Léo Pereira apareceram no campo com os demais atletas. Davi Luiz estava com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e desfalcou o time nos últimos 3 jogos. Ele fez ontem atividades no gramado e parte na academia com foco na recuperação das dores musculares. Já Léo Pereira sofreu um pisão na partida e treinou normalmente. Os dois vivem a expectativa de serem relacionados para o jogo contra o Inter. Quem ficou fora dos gramados foi Varela, que se recupera da lesão ligamentar no joelho direito. O rubro-negro terá 3 dias de treino antes da partida contra o Inter, no sábado, no Maracanã. O jogo será o último antes do fechamento do estádio para a recuperação do gramado. O clube vai tentar colocar alguns jogos na Arena Corinthians, mas o Timão ainda não respondeu ao pedido do rubro-negro. Já respondeu, não vai não. Isso aí foi mais cedo, né? Eu tomei até um susto que quando ela falou do Varela, eu achei que ia falar o Varela que está se recuperando de uma lesão no cruzado esquerdo do nariz direito. Mas não é, né? É uma questão... Aconteceu Tá mesmo chapada, depois tá daquele doidona. jogo, não foi, O ô músculo, Vene Casagrande? o músculo da face. Ô Pedro Namaia, poucos sabem disso, mas o Márcio Tanuri também é médico do UFC, então preparação assim de recuperação de pancada no rosto, o Tanuri também é. Nariz direito não existe, existe o lado direito do nariz, você só tem um nariz, Eu pô. lembrava, Verdade, né? Vene. Como é que tá isso? Prossiga do Flamengo aí, prossiga. Ô, Vene Casagrande, fala desse Flamengo aí. Essa expectativa do Davi Luiz e tudo que envolve essa preparação. Bom, vamos lá. Sobre o Davi Luiz, eu até estava conversando com o Pedrosa aqui em off, enquanto a gente viu o VT, e o bom VT inclusive, o Davi Luiz está sempre com um problema físico, né? Isso aí tem se tornado constância. Tanto é que isso faz com que o Flamengo tente, ao término dessa temporada, uma rescisão amigável com o Davi Luiz, que tem contrato até dezembro de 2024. Dito isso, o Davi Luiz vai retornar contra o Internacional. Eu acredito que ele pode retornar até como titular, porque o Sampaoli gosta bastante do zagueiro, o que eu acho um erro. Para mim, hoje, a dupla titular do Flamengo é Fabrício Bruno e Léo Pereira. E aí eu só faria uma mudança, coisa que eu falei ontem, na lateral esquerda voltaria com o Ayrton Lucas. Mas sobre a preparação, nenhum problema, né? Varela é a única ausência aí, vai demorar a retornar aos gramados por conta de um problema no joelho. Mas o Varela, sejamos francos, é muito pouco utilizado pelo técnico Sampaoli, então nem faz tanta falta assim. Acho que o Flamengo tem a obrigação de vencer o Internacional, embora eu tenha assistido o Internacional até pela Libertadores. Eu acredito até que o Colorado chegue com time reserva nesse final de semana diante do Flamengo, e o Flamengo tem que vencer. Eu sei que o título está muito distante, será muito difícil alcançar o Botafogo, mas eu acho que a partir do momento que o Flamengo, esses jogadores entram em campo, diante de mais de 60 mil torcedores, eles precisam honrar essa camisa pesada que é do Flamengo. Então, diante do Internacional, acredito que o Flamengo tem essa obrigação de vencer e tem boas chances de fazer um bom jogo. Resta saber se fará, porque a gente sabe que o Flamengo de Sampaoli, nos últimos tempos, tem sido muito inconstante, Fernandinho. Demais. Ô Pedrosa, a gente tá percebendo isso, que é o que virou um hábito do rubro-negro, do torcedor, e com toda a razão, que nos últimos anos, depois de conquistar tudo, brigar por tudo, o torcedor quer ver um futebol bonito. Ele não quer ver só, 15 jogos sem perder, alguns empates dentro dele, alguns no sufoco, com transpiração de jogadores. Ele quer ver um Flamengo bonito, um Flamengo com volume. E assim, a paixão pelo balão deu uma decepcionada no torcedor rubro-negro. Você acha, Pedrosa? Ou você acha que ainda não? Sim, decepcionou sim, Fernanda. E isso aí, obviamente, falar sobre reflete nos isso. resultados, né? Não nos resultados que acontecem desde que o São Paulo chegou, mas o resultado de você sair na Libertadores para um time como o Olímpia, que é um bom time, mas está longe da qualidade do Flamengo. E aí, eu acho que hoje, na cabeça do torcedor, 2023 é um ano de fracasso para o Flamengo. Tudo que aconteceu nessa temporada, as perdas de finais, nem conseguir chegar à final do Mundial, Campeonato Brasileiro, título completamente distante com a campanha do Botafogo. O que pensa o torcedor do Flamengo hoje na minha cabeça? Apresentar desempenho para chegar bem para a final da Copa do Brasil e conseguir vencer uma grande equipe que é o São Paulo. Eu já falei aqui nesse programa e vou repetir. Hoje o São Paulo joga mais futebol que o Flamengo. Então o torcedor, muito mais do que resultado dentro do Campeonato Brasileiro, quer ver o time jogar, quer ver o time se impor. Não só individualmente, mas principalmente na equipe coletiva. E o São Paulo, repito, está à procura dessa formação, já usou 3 zagueiros, já usou o 4-4-2 com o quarteto que a gente já conhece, o Gerson fazendo parte desse quinteto, e agora ele tem jogado no 4-3-3, tendo esse Gabigol um pouco mais móvel,
9 para poder fazer essa infiltração. Então é uma equipe diferente, nova, mas que também se baseia muito na potência e na qualidade do Bruno Henrique. Mas eu acho que o principal para o Flamengo são dois problemas. É essa vulnerabilidade na defesa e que aí o meio, com 3 jogadores de mais marcação, pode ajudar, e também a transição da defesa para o ataque. Eu acho que o Flamengo demora muito nessa transição e quando chega no ataque, já está a defesa adversária, seja lá qual for o adversário, bem montado. Então a característica individual desses jogadores, ela acaba não conseguindo se sobressair. Eu acho que o São Paulo tem que melhorar nessa transição da defesa para o ataque e também nessa proteção quando perde a bola, o famoso sem bola. Vene Casagrande, eu queria saber sobre o Pedro, é drone seu, me conta tudo. Vamos lá, o Pedro é um jogador que, desde quando levou aquele soco na cara do preparador físico Pablo Fernandes, está extremamente infeliz de trabalhar no Flamengo. Inclusive, ele tem o desejo de deixar o Flamengo já nessa janela de transferência. A questão é, ele acabou de renovar o contrato dele, vai até 2027, ganhou uma boa valorização salarial. O Flamengo vai liberar facilmente? É claro que não. O Zenit da Rússia é um clube que tem interesse no Pedro, assinou com uma proposta aí de 25 milhões de euros, que se a gente for fazer na cotação de hoje dá 135 milhões de reais, muita gente vai falar, nossa, é muita grana, então o Flamengo vai aceitar. Não, o Flamengo não aceitaria essa proposta, mesmo que chegasse de maneira oficial ao Flamengo, algo que não aconteceu até o exato momento. O que está acontecendo, Fernanda Maia? Os empresários do Pedro, que sabem que o Pedro está infeliz, que deseja deixar o Flamengo, estão trabalhando aí no mercado de transferência em busca de propostas. O Zenit vai fazer a proposta ao Flamengo? A tendência é que sim. O Flamengo vai aceitar por esse valor? Não. Segundo pessoas me relataram no Flamengo, a ideia é manter esse atual elenco até o fim da temporada e só negociar jogador se for por multa rescisória. Ou seja, para tirar o Pedro aí, o clube vai ter que investir mais de 40 milhões de euros. Quem vai pagar 40 milhões de euros para tirar o Pedro hoje do Flamengo? Ninguém. É um baita jogador? É sim. É jogador de seleção brasileira? Sim. Só que assim, gente, sejamos francos, não vale 40 milhões de euros. E o Flamengo não pretende liberar o atacante Pedro. Então vai ser uma queda de braço. De um lado, os representantes do Pedro tentando tirar o jogador do Flamengo já nessa janela de transferência. Do outro lado, a diretoria, que tem um contrato assinado pelo próprio jogador e disse já, olha, a gente só vende se for pela multa rescisória. E aí fica nessa queda de braço. Resta saber quem ganhará ao fim dessa janela de transferência. Lembrando que muitos clubes têm até setembro para poder contratar jogadores aqui do futebol brasileiro. Posso dar minha opinião? Porque eu acho que é uma opinião assim que está indo diferente de muita gente. Porque pelo que eu acompanhei nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo são contra a venda do jogador. Eu penso ao contrário. É um jogador que está extremamente infeliz. Dá para ver isso no dia a dia do Pedro, nos jogos que ele entra. Ele não está feliz, ele não está contente. A gente está falando de um jogador que, de fato, vale muita grana, é um baita ativo para o Flamengo. Só que a tendência é esse ativo ficar desvalorizado, porque o São Paulo ele não utiliza mais o Pedro. Vocês podem perceber, em determinado momento, ele prefere botar o Arrascaeta de falso 9 ou até mesmo o Bruno Henrique mais centralizado a colocar o Pedro em campo. Na última partida ele entrou aos 37 minutos do segundo tempo. Eu estou pensando lá na frente já. Se é para negociar, que negocie logo agora, porque a tendência é o Pedro ficar ainda mais desvalorizado. Eu não vejo o Pedro sendo convocado para a seleção brasileira, ele não está desempenhando para isso. Então eu acho que chegou um determinado momento que tem que encerrar o ciclo. O Pedro está infeliz, deixa ele voar, vai voar e faz uma boa venda. Eu acho 25 milhões de euros uma baita venda para um jogador que hoje é considerado reserva e que é pouco utilizado pelo técnico do Flamengo, que no caso é o Jorge Sampaoli. Pedrosa, eu penso assim, o jogador de futebol, ele é como um carro para ser vendido. Só que você só consegue vender quando você coloca aquele papel no vidro e fica andando pela rua, e aí você cria a expectativa de alguém olhar o número e te ligar e querer comprar o teu carro. Se ele fica na garagem, ninguém consegue saber o teu telefone, ninguém vai querer comprar o seu carro. Se você tem um jogador que quase não é utilizado, e quando é utilizado por uma questão de desconforto, ele não vai bem, vai ficar cada vez mais desvalorizado, Pedrosa. Qual a tua opinião em relação aí a essa enquete? Fernanda, para mim o Flamengo teria que negociar o Pedro. E tecnicamente falando, ele é um jogador indiscutível. Mas se você for olhar o ambiente, a utilização desse atleta, a idade desse atleta, o Pedro é um jogador de 26 anos, que vai fazer 27 em 2024.
você receber uma proposta de 25 milhões de euros e não pensar em negociar esse atleta, eu acho, por tudo que envolve o nome Pedro dentro do Flamengo, que é uma decisão errada. É um dinheiro muito alto, o Flamengo dificilmente vai conseguir receber uma proposta maior do que essa do Pedro em relação à questão de mercado mesmo, e ele vai ter oportunidade de voltar para a Europa. Na minha visão, eu acho que o Flamengo deveria negociar o Pedro, é uma baita de uma proposta, inclusive com esse dinheiro, o Flamengo consegue contratar um centroavante, reserva, digamos assim, de um calibre muito parecido com o do Pedro. Ele joga muito, ele é craque, mas eu acho que não tem mais clima para o Pedro, e pensando mesmo no Flamengo como clube, deveria vender. Fernanda, posso só dar uma informação que, assim, pode parecer irrelevante, só para finalizar esse assunto do Pedro. É de gramado? Se for de gramado, daqui a pouco eu vou te mostrar como faz um gramado. É sobre o Pedro. Algo que pesa contra essa negociação é o seguinte, é o Zenit. O Flamengo pegou uma certa, digamos assim, implicância depois da negociação envolvendo o volante Wendel, porque a todo momento o Zenit enrolava o Flamengo. O Zenit fazia um pedido, o Flamengo aceitava o pedido, aí depois fazia uma nova exigência, tudo para dificultar a vida do Flamengo na negociação envolvendo o Wendel. Então agora o Flamengo pretende fazer o mesmo caso o Zenit de fato ofereça uma proposta oficial ao Flamengo. É isso, meus amigos, eu acompanho a opinião do Pedrosa aí. Infelizmente eu acredito que não tem mais clima para o Pedro jogar no Flamengo e seria melhor tanto para o clube quanto para ele essa negociação. Tá certo que Rússia é um mercado bem alternativo da Europa, inclusive principalmente agora, porque tem a situação da guerra lá. Os russos estão sendo boicotados por toda a Europa, eles não participam mais de nenhuma competição internacional. Falta aí o Putin acabar com essa guerra aí para fazer os russos poderem voltar, mas enfim, o nosso assunto aqui é outro. Essa negociação é um valor que o Flamengo não vai conseguir em nenhum outro lugar mais. Até mesmo porque o Pedro vai dar lucro, né? Ele vai ser vendido por um valor bem mais alto do que o valor que ele veio, sendo que ele já entregou em campo, já foi campeão brasileiro, já foi campeão de Copa do Brasil, campeão da Libertadores, sendo artilheiro da Libertadores e melhor jogador. Então, se o Flamengo fizer essa negociação, vai ser uma excelente negociação. Desde o momento da compra do Pedro até o momento do final, com essa venda com lucro, seria excelente. Eu acredito que para ele também seria bom. E a questão que foi falada lá atrás, né, do amor pela bola do Sampaoli. O Sampaoli tem tanto amor pela bola, mas tanto amor pela bola que não se livra da bola nem para chutar pro gol. Porque é isso que tem acontecido com o time do Flamengo. A gente viu nas últimas partidas, não nessas últimas duas agora, não sei, não acompanhei as estatísticas. Mas na maioria das partidas, o Flamengo chuta menos do que o adversário. Então sempre tem mais posse de bola e menos chute a gol do que os adversários. Isso está acontecendo direto. Por quê? Porque não tem objetividade. Os caras chegam lá na frente e se eles não estiverem achando que a condição está completamente perfeita para chutar a bola, eles não chutam. Daí fica rodando bola para frente, para trás, para o lado, volta no goleiro e fica circulando e nunca chuta a bola para o gol. Aí o adversário, toda oportunidade que tem, vai lá e dá um chute para o gol. Na maioria das partidas, você pode olhar aí nas estatísticas, pode ir pesquisando aí, o Flamengo tem mais posse de bola em quase todos os jogos e tem menos chute a gol do que o adversário em vários jogos também. O Flamengo não tá chutando pro gol, tá só ficando com a posse de bola pela posse de bola por causa desse tal de amor pela bola aí do Sampaoli, que tá amando demais. Tem que parar de amar a bola, tem que ficar com raiva da bola e chutar ela com toda a força, com toda a raiva para dentro do gol, de preferência. Então é isso, meus amigos. Se inscreve no canal, me ajuda a chegar à meta de 1000 inscritos para mostrar a força da nação rubro-negra. Conto com a sua ajuda. Tamo junto, um grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.